Bom dia pessoal. Vamos aqui, ó. Resolução aqui de 3 questões, tá? Questões da T102, T103 e T104. São os testes, né? Aí da nossa página 316, tá? Página 316, nosso livro 2. Ok? Questões aqui sobre trabalho, tá? Questões sobre trabalho de uma força. A primeira questão, ela quer saber de você, certo? Ela quer saber o conceito do trabalho negativo. Quando é que o trabalho vai ser negativo? Quais são as condições para que o trabalho seja menor que zero, tá? Então, para W ser menor que zero, W é o nosso trabalho, certo? A gente sabe que o trabalho de uma força constante é dado pela equação aqui, onde eu tenho o trabalho igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Professor, que ângulo é esse? Olha, esse ângulo, né, é o ângulo, imagina aqui um blocozinho, tá? Sobre uma superfície, e aí eu aplico uma força F, e essa força F provoca nele um deslocamento. Observe que entre a força e o deslocamento formou um ângulo, tá? Um ângulo que a gente está chamando ele aqui de θ, certo? Um ângulo θ. Então, eu tenho a força, o deslocamento e o cosseno de θ. θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Aí ele quer quais são as condições para o trabalho ser negativo. Olha, para mim ter W negativo, a força pode ser negativa? Não, a força não vai ser negativa, tá? O deslocamento vai ser negativo? Não. A gente não tem menos 5 metros, não tem menos 10 metros. Essas duas aqui, essas duas grandezas, elas não vão ser negativas. Então só sobra um único possível valor para ser negativo aqui. Que seria o quê? O cosseno do ângulo. Ah, professor, mas cosseno de θ, como é que eu vou saber que isso aí vai dar negativo? Então, ó, a gente vai ter que ver em que situação o cosseno de θ é menor que zero. Quando isso ocorrer, o trabalho vai ser negativo, certo? Se o cosseno de θ for menor que zero, o trabalho, consequentemente, vai ser negativo. Aí a gente tem que entender o seguinte, deixa eu pegar aqui, tem que entender o seguinte, quando é que o cosseno de θ é zero? Então volta lá, vou apagar aqui, ó, não tem espaço. Então, para o cosseno de θ ser zero, né, vou abrir aqui o ciclo trigonométrico, certo? Então lembra, aqui a gente tem o eixo de x, né, nosso gráfico cartesiano, só que aqui ele representa o eixo dos cossenos. Aqui na vertical, a gente tem o eixo de y, né, no nosso gráfico cartesiano, só que ele representa o eixo do seno, certo? Cosseno e seno. A tangente fica aqui colando aqui no pontinho aqui de intersecção zero aqui, ó, né? Nosso ângulo zero. Então imagina assim, ó, tenho aqui os 4 quadrantes, 1, 2, 3 e 4, e a gente começa a rotacionar daqui, ó, certo? A formar os ângulos nesse sentido, no sentido anti-horário. Então, quando eu estou aqui, ó, se eu tenho um ponto aqui, o ângulo formado aqui é zero. Se eu tiver um ponto aqui, ó, aí eu já vou ter um ângulo aqui, ó, certo? Já estou formando um ângulo aqui com o eixo horizontal, o eixo dos cossenos, certo? E aí eu tenho um valor tanto para o cosseno
como por seno, ó, desse ângulo. E aí, à medida que eu vou subindo, ó, vou aumentando o ângulo, ó. Já que é já outro ângulo, um ângulo maior. Eu também vou ter um valor para o cosseno, ó, um valor para o cosseno, para cá, e um valor para o seno. Até que o ângulo, né, eu vou subindo aqui, ó, o ângulo vai fechar em 90, que é o ângulo reto. Então, quando eu fecho o ângulo de 90, o que que acontece? Olha só. Quando eu fechar o ângulo de 90 graus, eu tiver o ponto exatamente aqui, ó, a gente vai ter cosseno de 90. Cosseno de 90 graus vai ser igual a quanto? O cosseno de 90, observa, ó, ele está em cima do eixo do seno. Se ele está em cima do eixo do seno, significa que eu tenho aqui o valor máximo para o seno, que é 1, e o valor mínimo para o cosseno, que é quanto? Que é 0. Né? Quando o eixo está em cima, o ponto está em cima do outro eixo, significa que o outro é 0. Então, ó, o cosseno aqui de 90 graus é 0. Certo? É 0. E a gente pode dizer também que o seno de 90 graus é 1. Ok? Beleza. E aí, o que que acontece? Se eu continuo indo, vou continuar descendo aqui, ó. Então, se eu tiver um ponto aqui agora, depois dos 90 graus, eu vou ter um ângulo aqui, ó. Vou trazer um ângulo aqui, ó. Certo? Tracei o ângulo. Deixa eu pegar aqui. Então é um ângulo aqui maior que 90, tá? Maior que 90 graus, né? E está sendo menor que 180 graus. O 180 ele estaria aqui, não, 180 graus. Então ele está sendo maior que 90 e menor que 180 aqui nesse caso. A partir do momento que ele passa do 90, né, ele vai adquirir valores o que, pessoal? Ó, dessa parte a gente tem os valores positivos, ó, né, valores positivos, lembra lá, eixo de x, eixo de y. Para o cosseno daqui para cá é positivo, daqui para cá é o que? Negativo. Negativo, né? Então, a partir do momento que ele entra no segundo quadrante, todos os valores não serão negativos. Então, aí a gente consegue responder a questão. Quando é que o trabalho vai ser negativo? Quando o ângulo formado estiver no segundo quadrante. E quando é que o ângulo está no segundo quadrante, professor? Ora, é fácil. Quando ele atinge aqui, ó, depois de 90 graus e menor, né, ou igual a 180. Porque quando ele chegar aqui no 180, ó, o trabalho vai ser, ó, menos 1, certo? Menos 1. E aqui, quando ele está aqui no ponto, ó, o trabalho, o cosseno, né, do ângulo é 1. Né, ó. Então, ó, a gente pode tentar assim, ó, o cosseno de 0 graus é 1. Certo? E o cosseno de 180 graus, 180 graus, é menos 1. Menos 1. Que é exatamente os dois pontos aqui, ó. Quando não forma ângulo, o ângulo aqui é 0, então eu tenho um valor máximo. Quando eu formo um ângulo de 180, eu tenho um valor mínimo, né? Que é o menos 1, certo? Então um valor negativo, menos 1, ok? Então, ele queria o quê? Trabalho negativo. Então ele está nessa região aqui, ó. Nessa região aqui entre o 90 graus e o 180. Está no segundo quadrante. Ok, pessoal? Então a gente diz que a resposta aqui seria o quê? Ó, vou estar apagando aqui agora. Quando é que eu tenho as condições do segundo quadrante, pessoal? Segundo quadrante a gente tem o seguinte, ó. Para o trabalho negativo, θ tem que ser menor ou igual a 180. Certo? O ângulo formado aqui tem que ser menor ou igual a 180. Ou, no caso, ou não, I, né? I. Ou mesmo, né? Ou, né? Ou maior que 90
graus. Então ele tem que estar nesse intervalo, que seja maior que 90 e, né, menor ou igual a 180. Tem que estar nesse intervalo aqui, que corresponde ao segundo quadrante. Segundo quadrante. Perfeito? Então o item a ser marcado é 2, gabarito I. Tá? Ela apresenta exatamente isso aqui. Ó. Vamos lá, pessoal. T103, na mesma página, tá? Ele quer também o trabalho, só que agora o trabalho é de uma força que não é constante. Se a força não é constante, eu não posso estar utilizando a formulazinha lá, trabalho é igual a força, deslocamento e cosseno, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento e cosseno, não posso. E aí eu tenho que usar a propriedade gráfica, que diz o seguinte, que o trabalho é numericamente igual à área do gráfico, né? Ó, se eu calculo aqui a área do gráfico, o valor numérico é igual ao trabalho, certo? Então isso me permite calcular quando a força é variável, que é o caso aqui, ó. A força ela está variando, ela começa aqui em 0, ó. Ela começa em 0, vai aumentando, chega aqui a um valor máximo, ó, Eu botei força máxima, ele não dá o valor da força máxima. E depois, ó, ela acaba diminuindo, vai diminuindo aqui, ó, até chegar a 0, certo? Então começou em 0, chegou no valor máximo e depois novamente a 0. O que essa força fez? Ó? Repare que o gráfico é força em newtons por deslocamento, aqui, ó, em metros. Perfeito? Força em newtons por deslocamento em metros. Então, quando ele chega aqui, ó, no ponto máximo, na força máxima, ele já fez um deslocamento de 8 metros. E aí ele continua fazendo força, só que a força dele vai diminuindo. Mas ele ainda consegue chegar lá até os 26 metros de deslocamento. Então ele aplicou sua força, que chegou no ponto máximo, depois diminuiu e ele conseguiu fazer com que o móvel, no caso é um carro, na questão T103, fala que ele está empurrando um carro a favor, tá? Do deslocamento, então ele está empurrando o carro, começou aumentando a força dele, depois a força dele foi caindo, né? Foi caindo, mas ele ainda conseguiu empurrar o carro por 26 metros, certo? Tá, professor, então eu vou ter que calcular a área desse triângulo, sim. Se ele tivesse dado a força máxima, era simples, era só fazer base vezes altura e dividir por 2, né? A base está aqui, ó, se você reparar, a base está aqui, ó, 26, ó, vai de 0 a 26. A altura está aqui, ó, tá vendo? E corresponde a quê? A força máxima. E aí ele não deu. Então não tenho como calcular o trabalho aqui olhando de imediato. Eu primeiro tenho que achar a força máxima. E para isso, né, a gente vai utilizar a semelhança de triângulos. Semelhança de triângulo a gente encontra aí lá na parte de matemática. Observe o seguinte, ó, formou dois triângulos aqui. Vou chamar aqui de triângulo A e triângulo B. Onde é que eles estão, professor? Ó, observe aqui, pessoal. Ó. O triângulo A é esse pequenininho aqui. Ó. Vou fazer aqui de verde para vocês visualizarem melhor. O triângulo A ele está aqui. Ó. Ó. Aqui é a base dele. Ele está aqui. Esse daqui é o triângulo A. Observe que ele está aqui, ó, e eu trouxe ele para cá. Só que aqui ele está assim, ó, e eu girei ele 90 graus. Ó, girei ele 90 graus. Eu fiz isso, ó. Girei ele 90 graus. Tá aqui, ó. Certo? Ficou assim. O triângulo B é esse menor aqui, ó. O triângulo B está aqui. Certo? O triângulo B está aqui, ó. E aí, do jeito que ele estava aqui, eu joguei ele aqui. Certo? Não mexi em nada, não girei, não precisei girar ele em nada. Ok? E aí o que acontece? Ó? A gente vai fazer simplesmente uma proporção aqui para descobrir a força máxima. Então vamos botar os valores aqui do que a gente conhece desses triângulos. Ó,
esse triangular, ele tem a altura dele aqui, ó. Aqui é a altura, medindo de 0 a 8. Então aqui eu subtraio, dá 8, né? Ó. Daqui para cá dá 8. Então, ó, eu sei que aqui mede 8. Já aqui, ó, essa base dele aqui, ó, a base dele que eu girei, ficou aqui embaixo, mede quanto? Opa, professor, mede a força máxima. Então tá aqui, ó, força máxima. Vamos pro B agora. Pro B a gente tem o seguinte, a base dele mede de 8 a 26, então subtrai, né? Ó, 26 menos 8, 18. 26 menos 8, 18. Então eu sei que aqui a base dele, ó, mede 18. E a altura, professor? Ora, a altura é a mesma, né? Aqui, ó, a altura é a base desse, ó, repara. Então a altura aqui, ó, é a força máxima. Força máxima. Ok? Então a gente tem aí os dois triângulos. São semelhantes. Se são semelhantes, a gente usa a propriedade aqui de proporção dos lados, né? Correspondentes. Então vou pegar assim, ó. 8 está para esse lado aqui, ó. Ou então eu posso até pegar o maior pelo menor, tanto faz, a ordem não importa aqui, certo? Contanto que você pega os lados correspondentes. Então eu vou pegar aqui, ó, esse lado por esse, então vou botar lá, de preto. Vamos fazer a nossa resposta aqui. Força máxima sobre 8, ó, esse por esse, igual. Agora eu vou pegar, se eu peguei esse daqui primeiro, então eu vou pegar ele primeiro de novo, ó. 18 sobre quem? 18 sobre quem? Sobre força máxima, né? Sobre força máxima. Ah, legal. Sobre força máxima. Aí, ó. Olha como ficou. Então aqui, ó, você tem meio pelos extremos e você consegue aqui fazer a resolução, né? Ó, meio pelos extremos e aí você acha aqui a resolução. Vamos lá. Força máxima vezes força máxima. Força máxima ao quadrado. Força máxima ao quadrado. Igual 8 vezes 18. 8 vezes 18. Então, a força máxima vai ser de quanto? Vamos lá. 8 vezes 8 dá 64. 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. 14. Então aqui formou quanto? 144. Então, esse 2 aqui, ó, que era o expoente, ele vai passar em forma de raiz quadrada. E aí a gente descobre a força máxima. Olha, a força máxima é igual a raiz de 144. 12, né? Isso. 12. Essa é a força máxima. Tá aqui, ó. 12 newtons. Tá aqui. Ah, legal, professor. E agora? Só fazer a área, né, pessoal? Só fazer a área agora. Fazer aqui em cima, né, ó. Então, calculei a força máxima, agora eu calculo toda a área aqui, ó. Toda a área do triângulo. Calculando a área, eu acho que ele está pedindo na questão que eu trabalho. Vamos lá. Então, ó, W, que é o trabalho, é igual base 0 a 26. 0 a 26 já 26, né? 26. Vezes a altura, força máxima. Força máxima é 12. Dividido, né, a área de um triângulo. Base vezes altura por 2, né? Ó. Base vezes altura por 2. Essa é a área de um triângulo. Né? Então aqui tem que ter um 2 também, né? O 2. Finalmente a gente chega aqui na resposta. Né? Resposta. Posso dividir aqui logo, ó. Posso dividir aqui, ó. 2 vezes o 12 dividido para 2 dá 6, né? Então fica 26 vezes 6. E aí fica simples de fazer aqui, ó. Agora, ó, isso implica dizer que o trabalho é igual a 6 vezes 6, 36. E vai 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Aqui, ó. 156 joules. Tá? Esse aí seria o trabalho. Vou apagar aqui os 3. Aqui a nossa resposta.
156 joules. Qual era a opção? Item D, né? Item D de dado. A questão aqui, T103. Perfeito? Então está aqui a resolução, perfeito, certo? Novamente, recapitulando o que a gente fez, usou a semelhança de triângulos para descobrir a força máxima. Feito isso, feito a semelhança de triângulo e descoberto a força máxima, a gente aplicou aqui na área do triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. Base, altura sobre 2, né? E aí ficou simples, a gente achou aqui o nosso trabalho, 156 joules, tá? Por último, última questão de hoje, questão 104. Questão 104. Mesma página, também trabalhando o conceito aí de trabalho. Ele fala que aplicou uma mesma força de mesmo módulo, né? Uma força de módulo igual. Então, o F está sendo aplicado aqui, ó, na situação X, Y e Z, são 3 situações, né? Ele está aplicando a mesma força de módulo, tá? O valor é o mesmo, o valor é o mesmo, tá? O valor é o mesmo, a gente pode tratar assim, ó, Fx é igual a Fy, que é igual a Fz. Tudo isso aqui em módulo, ó. O módulo é o mesmo, né? O módulo é o mesmo, o módulo é o mesmo. O valor numérico, né? Então, se ele aplicou 10, é 10 para todo mundo. Só que força é a grandeza vetorial. E aí, ao modificar a direção que eu aplico, né, eu acabo modificando o valor real dela, que ela vai produzir, né? O valor real que ela vai produzir no deslocamento do meu bloco. Ele falou também que o deslocamento aqui, ó, do bloco M, o bloco é o mesmo, tem a mesma massa, certo? O deslocamento também é o mesmo, certo? O deslocamento também é o mesmo. Então está aqui, ó, dx é igual a dy, que é igual a dz, tá? O deslocamento é o mesmo. Então eu tenho a mesma força, tenho o mesmo deslocamento. Como é que a gente calcula aí o trabalho? Ele fala que a força é uma força constante. Então ó, a gente vai por aqui, ó. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ é o ângulo formado entre o deslocamento e a força, né? Entre o deslocamento e a força. Então a gente vai ter aqui, observe o seguinte, ó. Ele quer saber a relação entre os trabalhos x, y e z. Então observe o seguinte, pessoal, ó. No bloco X, tá? Na situação X aqui, ele está aplicando uma força aqui, está formando um ângulo alfa, tá? Ó, formando um ângulo alfa com quem, professor? Com a horizontal aqui, né? Ó, tá formando aqui, esse ângulo está aqui também em cima, ó. A gente pode colocar aqui em cima. Esse ângulo ali é o mesmo aqui, ó. Tá formando um ângulo alfa com a horizontal. Aqui em Y, ele também está formando o mesmo ângulo. Com quem, professor? Também com a horizontal, né? Ó. Ele está formando o ângulo aqui também com a horizontal. Se a gente colocar lá em cima, né? A gente pode botar lá em cima, pode botar aqui, ó. O ângulo formado aqui é o mesmo. Então, se eu tenho a mesma força, o mesmo deslocamento e o mesmo ângulo formado, né? Significa dizer que o trabalho que é realizado em X é o mesmo que é realizado em Y. Então aí a gente já começa a responder aqui a questão, ó. O trabalho de X é igual ao trabalho de Y. Beleza, é isso que ele quer saber, a relação entre os trabalhos. Aí eu sei que o trabalho realizado pela força aqui no bloco X, né, na situação X, é igual ao trabalho que essa força realiza aqui no bloco Y, certo? Bloco X e bloco Y. Tá, professor, e agora o Z? Observa que o Z, pessoal, ele não está formando ângulo, o ângulo aqui é zero. Ó, o bloco ele se desloca na mesma direção e no mesmo sentido aqui, ó, certo? O deslocamento está paralelo, né, à força, e a força está paralela ao deslocamento. Então a gente tem aqui cosseno, né, ó, dessa situação aqui, da situação Z para Z, né,
Então até assim, para WZ, que é o trabalho de Z, temos que o cosseno, né? Temos que o cosseno de θ é igual a 1. Ah, professor, lembrei, né? Cosseno de 0 é 1. Isso, cosseno de 0 é 1. Né? Cosseno de 0 é 1. Agora repara, se eu boto 1 aqui, ó, esse 1, quando eu vou multiplicar, ele vai dar um trabalho maior do que esses outros aqui. Por quê? Quando eu calculo o cosseno ele vai ser sempre, aqui do ângulo, né, sempre menor do que 1. Então, quando eu multiplico alguma coisa por um número menor do que 1, ele dá um valor inferior. Então, imagina assim, ó, vamos colocar com números. Imagina que o trabalho aqui, ó, a força era 10 para todo mundo, 10 para todo mundo, tá? E o deslocamento foi 2 metros para todo mundo. Então 10 newtons, 10 newtons, 10 newtons. 2 metros, 2 metros e 2 metros. Então, qual seria aqui o trabalho? Para x e y. Ó, considerando o ângulo formado fosse o mesmo, né? Um ângulo formado o mesmo, a gente teria, por exemplo, aqui, ó, 15. Vamos botar ali 10. Vamos usar que aqui o cosseno fosse 0,5, tá? O cosseno aqui, ó, admitindo que o cosseno fosse 0,5. O ângulo é o mesmo, o cosseno vai ser o mesmo. Então, quando eu fizesse assim, ó, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 0,5, a metade de 20, né? 20 vezes 0,5 é 10. Então, ó, 10 igual a 10. Perfeito. Aqui tá o quê, professor? Tá igual. Se ele está igual, era igual. Então tá 10. Agora, repara, para Z, eu faço 10 vezes 2, 20, vezes o cosseno. O cosseno é 1. O cosseno de 0 é 1. Então vai ficar o quê? 20, né? Para Z, o trabalho em Z ia ser 20. Ou seja, o trabalho em Z é maior, tá? Porque ele não forma ângulo. A força tem uma ação maior. Então quando eu empurro, né, aqui na horizontal, né, paralelo ao deslocamento, eu tenho um efeito maior. A minha força, ela vai fazer um efeito, causar um efeito de deslocamento maior do que quando eu puxo aqui formando um ângulo, ou então quando eu aplico aqui uma força formando um ângulo, né? Essa força ela vai ser, vamos dizer assim, subtraída do seu valor. Eu aplico aqui 10, mas na realidade ela só está tendo um efeito de 7, 8. Quando eu empurro aqui na horizontal, aí sim está seguindo o efeito total, né? Está tendo o meu efeito total. Se eu aplicar 10 assim, vai ser os 10 que eu estou aplicando. Agora, se eu aplico 10 aqui, formando um ângulo com a horizontal, esses 10 não são totalmente absorvidos, né? Vai ser só parte, vai ser só a componente do eixo X. Então, a resposta aqui a gente sabe o seguinte, que fica assim, ó, WX é igual a WY, porque eles são iguais, ó, o ângulo é igual, e eles dois são menores do que WZ, certo? Então essa seria aqui a resolução da questão 104. Vamos ver as opções aqui. Ó, a única opção possível seria item B. Item B diz isso, tá? Então, ó, gabarito aqui da 104, B de bola. E aí a gente finaliza aqui 3 questões, 102, 103 e 104. Espero que vocês tenham compreendido. Se não ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá, pessoal? Para a gente estar tirando, fazendo uma outra explicação, detalhando um pouco mais no próximo vídeo. Fala, pessoal. Então, retomando aí as correções, né, da nossa atividade, na página 316, né, começando lá, 317, 318, aqui pegando agora a questão T105, T106 e T107. São os testes, né, por isso a letrinha T. Nosso assunto é trabalho, né, trabalho e potência. Então, as questões aqui, as 3 questões desse momento são só sobre trabalho, então são semelhantes ao que a gente viu nas 3 primeiras. Então a primeira questão aqui, ó, T105, fala o seguinte, ó, ele tem uma mola, né, uma mola de constante K,
ela está deformada, né? Sendo que na extremidade dela tem um bloco M, certo? Um bloco M. E esse bloco M, ele está lá na posição 4 metros. Ó. A gente pode observar que a posição dele está em 4 metros. Sendo que ela está em equilíbrio aqui, ó, na posição 0. Equilíbrio é o que, professor? Lembra, pessoal? A mola, ela está na posição de equilíbrio quando ela não está nem comprimida, nem deformada. No caso aí, ela está o quê? Deformada. Por quê? A posição de equilíbrio dela é 0. Então, naturalmente, ela fica aqui. Tem esse comprimento. E aí a gente esticou, né? Esticou ela. Ela estendeu. E aí tem um bloco M aqui, ó. Que está preso nela. Preso nessa mola. E aí a gente tem aqui a deformação dela. Ela deformou de 0 até 4 metros. A deformação a gente usa a letra X, né? Além disso, né? Além dessa informação, ele disse que a constante, que é o K da mola, né? O quanto a mola é dura ou mole, é 20 newtons por metro, tá? 20 newtons por metro é a constante. E ele forneceu o segundo gráfico aqui. A questão fornece um gráfico de acordo com o que é visto aqui, ó. E aí ele está dando aqui, ó. A gente tem o eixo X, né? Que é o eixo da deformação. 2 está para 40 newtons, que é a força aqui, o eixo das ordenadas. Então, o eixo das ordenadas, força, eixo das abscissas, deformação. Então, a gente tem 40 para 2, 80 para 4. Né? E aí ele quer que você calcule o trabalho, a questão pede que você calcule o trabalho da força elástica. Mas, ele não quer o trabalho total, ele quer no intervalo aqui da deformação de 2 até 4. Tá? Então ele quer o trabalho de 2 até 4. Quando eu deformo aqui, ó, a mola de 2 a 4, né? Quando ela vai retornar, ela vai realizar trabalho, né? Ela tem a tendência aqui de realizar um trabalho. Observa. Como ela está esticada, ela tem a tendência de deslocar retornando à posição de equilíbrio, certo? Essa é a tendência do deslocamento dela. Consequentemente, a força elástica ela vai estar atuando na mesma direção e no mesmo sentido, ó. Mesma direção e mesmo sentido. Aqui a força elástica vai estar atuando aqui, ó, na mesma direção e no mesmo sentido, porque ó, ela está esticada, né, estendeu, e aí ela vai ter a tendência de voltar ao seu estado de equilíbrio. E aí, ó, o que que acontece? Como é que a gente consegue descobrir a força elástica? Se ele não especificasse que era de 2 a 4 ou de 4 até 2, a gente ia calcular a área total aqui do gráfico, e aí você observa que é um triângulo, certo? Só que como é de 2 a 4, a gente tem uma outra área aqui, ó. Observe que forma aqui, ó, essa áreazinha aqui, ó. Essa área, eu trouxe ela para cá, é a área de um trapézio. Isso mesmo, um trapézio. Então observe o seguinte, esse trapézio, ele está aqui deitado. Eu rotacionei ele, certo? 90 graus, nesse sentido. Estava aqui, ó, rotacionou, e ele ficou assim. E aí a gente vai pegar os valores e calcular a área. Ao calcular a área, certo? Ao calcular a área, a gente encontra o trabalho da força elástica, certo? Então o trabalho aí da força elástica é numericamente igual à área do gráfico, certo? Calculei a área, achei o trabalho. Então vamos lá. Pegando os valores. A gente tem aqui, ó, essa parte aqui que é a altura, ó, mede de 2 a 4. Então subtrai aqui, ó, 4 menos 2, 2. Eu tenho um intervalo aqui de 2. Então a altura é 2. Base menor. Quanto é que base menor? Base menor está aqui, ó. Esse comprimento aqui, ó, 40. Vai de 0 a 40. 40. Então, ó, lá em cima, 40. Base maior. Base maior está aqui, ó, de 0 a 80. Então a base maior mede 80. Certo? Então, tirados os valores, agora a gente aplica aqui, ó, a área de um trapézio. A área de um trapézio, né? Tá aqui, o trabalho da força elástica
vai ser igual a área de um trapézio. Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Isso é quem? Base maior, base menor, altura sobre 2. Então vou somar as duas bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. E aí a gente chega no resultado da força, trabalho da força elástica. Então substituindo os valores. Base maior 80, base menor 40, entre parênteses, altura 2 dividido por 2. É fácil perceber que o trabalho da força elástica aqui vai dar 120, né? Por quê? 80 mais 40, 120. Estou multiplicando por 2 e dividindo por 2. Então, ó, eu posso eliminá-lo aqui, totalizando aqui, ó, o trabalho de 120 joules. Certo, pessoal? Então, essa é a resposta aqui na questão 105, 120 joules. Perfeito? Se não compreendeu, deixa aí nos comentários e aí depois a gente pode retomar ela. Certo? Questão 106 aqui agora, ó. Questão 106, mais teórica. Ele tem aqui, novamente, uma mola. Essa mola, ela está no estado aqui de equilíbrio, só que ela está amarrada a uma argola aqui, ó. Uma argola aqui no ponto A. Certo? Aqui no ponto A. E essa argola, ela está inserida em um círculo, uma circunferência aqui, ó. Certo? Ela pode rotacionar por dois lados. No sentido horário, no sentido anti-horário. E aí ele quer saber exatamente sobre isso. Ó, o trabalho ACB, né? Então, qual o trabalho? Qual a relação entre o trabalho de eu levar a mola do ponto A até o ponto B, seguindo esse caminho, e a relação, né? A relação desse trabalho, o trabalho aqui, ó, é ACB, quando eu vou por esse caminho, no sentido horário. Quando eu vou no sentido anti-horário, eu faço o trabalho AD, né, ó, ADB, no sentido anti-horário. Tá aqui, ADB. Qual a relação? Um é maior do que o outro? Quem é maior do que o outro? Ou não são maior do que o outro? São iguais. Ora, a gente sabe que a força elástica, assim como a força peso, é uma força conservativa. Tá, professor, o que é isso? Força conservativa, pessoal, é aquela força que ela não depende da trajetória, né? Eles vão realizar trabalhos que a trajetória não importa. Essas forças realizam trabalho onde a trajetória não importa. O que importa? A posição de início e a posição final. Tanto faz ele dar uma volta, duas voltas, se ele parar no mesmo ponto de onde ele partiu, ele não vai estar realizando trabalho, porque ele não teve deslocamento. Lembra do conceito de deslocamento. E aqui é o caso, ó. Se eu for por A, passando por C e chegando a B, eu chego nesse ponto e realizaria um deslocamento X. Tá aqui, ó. Aqui para cá. Esse seria meu deslocamento. Vou chamar ele aqui de X. Se eu for de A, passando por D, chegando a B, o que me interessa? A trajetória? Não. O deslocamento. Então eu ligo o ponto inicial ao ponto final. E aí você observa que é o mesmo. O caminho, né? O deslocamento é o mesmo. O caminho muda. O caminho é diferente. O caminho é diferente. Mas o deslocamento é o mesmo. O ponto inicial e o ponto final são os mesmos. E com isso, né? A força aqui vai ser a mesma, né? A força que está atuando aqui vai ser puxada aqui pelo peso, né? A força peso atua aqui puxando a argola para baixo, modificando aqui a força elástica, né? Mas o trabalho, certo? O trabalho aqui, ó, ele vai ser igual. O trabalho é igual. Então, o trabalho de ACB é igual ao trabalho de ADB. Perfeito? Próximo. Questão 107 agora. Questão 107, certo, pessoal? Questão aí muito boa.
a gente divide ela aqui em duas partes, parte 1 e parte 2. Ele fala que um avião está levantando o voo, né, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Ele deu, né, além disso, disse que o peso, o trabalho do peso, né, do avião foi de menos 1,5 vezes 10 a oitava joules. Então ele deu o trabalho, né, do peso sobre o avião. Deu a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Está pedindo o que, professor? A massa. A massa em toneladas, tá? Está pedindo a massa aqui do avião em toneladas. Só que para a gente achar a massa, a gente tem que ter a altura aqui. Por quê? É o trabalho da força-peso. O trabalho do peso, né, da força-peso, ela depende do peso do objeto, do corpo, e da altura que ele sobe, né? Da altura onde ele está. Nada mais é do que o deslocamento também, né? Deslocamento vertical. Então observa o seguinte, pessoal, ó. A gente tem aqui a formação de um triângulo, certo? A gente pode identificar aqui, ó, como se fosse um triângulo retângulo, né? Ó. Forma aqui um ângulo reto, 90 graus. Tem um ângulo de 30 aqui. Sei, né? Nas informações é dada que o deslocamento entre o ponto A e o ponto B é de 3 km, tá? Ó, o deslocamento AB é de 3 km. O deslocamento AB é de 3 km. Então o avião percorreu 3 km saindo de A e chegando até B. Mas não é isso que interessa pra gente. Aí a gente não vai usar esse valor. A gente quer saber o que? A altura aqui, ó. Qual foi a altura que ele chegou? Então qual a distância aqui? Quanto é que vale esse lado aqui, ó? Se a gente forma aqui o triângulo, ó, a gente tem aqui, ó, vou chamar ele de H, esse lado, e a gente vai fazer ele. Por meio de quê? Vamos lá, ó. Podemos usar aqui a função seno. Cateto oposto dividido por quem? Pela hipotenusa. A hipotenusa está aqui, né? Ó, é o 3. A gente tem um valor. Então, ó, seno de 30 é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Vamos estar aqui, ó. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, H, dividido pela hipotenusa, 3. Certo? 3. 3 o quê? 3 quilômetros, né? Então, ó, esses 3 quilômetros, já vou botar ele aqui em metros. Já vou botar ele em metros. Aqui, ó, 3 vezes 10 a terceira. Tem que multiplicar por 1000. 10 a terceira é 1000, né? Isso, é 1000. Então, quem é o seno de 30? Ora, o seno de 30 é meio. O seno de 30 é meio. É 1 sobre 2. Vou repetir aqui essa parte. H sobre 3 vezes 10 a terceira. E aí posso fazer aí o meio pelos extremos. Ou mais simples, né? Posso passar aqui, ó, esse valor aqui de baixo, multiplicando aqui, ó. E o H fica sozinho. Ah, tá legal, professor. Então, ó, vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 dividido para 2, 1,5. Então a gente acha que a altura, ó, vou botar ela aqui em cima, ó, como sendo 1,5, 1,5 vezes 10 a terceira metros, tá? Essa seria a altura. Na realidade, se você transformar ali, fica 1.500 metros, né? 1.500 metros. Então vou trocar aqui, ó, vou jogar aqui no dado. 1,5 vezes 10 a terceira metros. Isso foi a altura que o avião alcançou. Agora sim, a gente joga aqui, ó, a equação do trabalho aqui da força-peso, para finalizar a questão. Então o trabalho da força-peso, a gente já tem, né? Vou jogar ela aqui, ó, WP, trabalho do peso é igual a menos 1,5 vezes 10 à oitava, igual a menos, né? Ó, esse menos é porque o peso está atuando aqui, ó, contrário ao deslocamento, né, pessoal? Ó, o avião está subindo e o peso puxa para baixo. Então a força resistente. Por isso que envolve esse sinal negativo aqui, ó. Tá? Por isso que o trabalho, né, o valor dele tem um sinal negativo. Então trabalho negativo. Então menos M vezes G, que é 10, vezes H.
H a gente acabou de encontrar, é 1,5 vezes 10 a terceira. Perfeito. Então, vamos lá. Vou multiplicar aqui, ó. Na realidade, vou só conservar aqui e vou somar os expoentes, ó. Aqui no 10 tem 1 mais 3, 4. Então vai ficar assim, ó. Menos 1,5 vezes 10 a oitava igual a menos m, tá nem assim, tá primeiro o valor numérico, deixar o m pro final, então, igual a menos 1 mais 3, 4, vou repetir 1,5, 1,5, eu não mexi nele, ó, não mexi, estou mexendo nos expoentes, fica um 10 a quarta, 10 a quarta potência, vezes m. Agora fica simples, ó. Os dois lados estão negativos, né? Você pode cortar o sinal? Pode. Por quê? Só tem multiplicação, né? Só tem multiplicação. Aí você pode. Então, posso eliminar aqui o sinal negativo em ambos os lados. Feito isso, vou isolar o m. Isolando o m, o número que está aqui, ó, vai passar dividindo. Tá? 1,5 vezes 10 a quarta passa dividindo. Então a gente vai ter 1,5 vezes 10 a oitava dividido por 1,5 vezes 10 a quarta. E aqui ficou só quem? A massa. Só a massa. Ah, legal, professor. Então, ó, 1,5 por 1,5, 1, né? 1, isso, vezes 10. Na potência, o que a gente sabe de regra? Potência de mesma base, se dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. Então vamos lá, ó. 8 menos 4, 4. 4. Aí, como a questão pede que a massa seja dada em toneladas, que é uma tonelada, né? Uma tonelada é 1000 ou 10 a terceira quilogramas. 10 a terceira quilogramas. Então, eu vou deixar um 10 a terceira lá. Tá 10 a quarta? Vou acrescentar um zero aqui, ó. É 1. Vai ficar, então, aqui, ó. Certo? Então, a massa é igual a 10 vezes 10 a terceira. Tá, ó. O que aconteceu? Tirei um expoente dali, coloquei aqui, ó, em forma de zero. Então, era 4, ficou 3. Agora sim, 10 a terceira eu posso trocar pelo T de toneladas. Então aqui eu tenho quilogramas, ó, quilogramas, e aqui eu posso trocar agora por tonelada, 10 toneladas, tá? Esse seria o peso, aliás, a massa do avião, certo? Aqui seria a massa do avião. Beleza, pessoal? Então, se não entendeu, ficou alguma dúvida, algum detalhezinho aqui na questão, especifique aí nos comentários, tá? Que eu vou estar tirando na próxima aula. É isso. Então, T105, T106 e T107. Tá aqui a massa, ó, 10 toneladas. Resolvidas aí com vocês. Tá? Então, valeu. Até mais.